O presidente interino Michel Temer recebeu na última quarta-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto, representantes da micro e pequena indústria de todo o país. Lideradas por Joseph Cury, presidente do SIMP e ASIMP, o encontro teve como objetivo apresentar o diagnóstico da pesquisa Datafolha. Esta é a íntegra da pesquisa que nós entregamos ao presidente Michel Temer e ao ministro Moreira Franco, que nos recebeu em audiência no Palácio do Planalto nesta semana. A novidade é que, em maio, passou a integrar a pesquisa econômica, que demonstra, além das dificuldades econômicas momentâneas, a situação política que nos encontramos, com avaliação específica do presidente interino Michel Temer, numa pesquisa realizada em maio e realizada em junho. O resultado da pesquisa demonstra que 75%, ou seja, de cada 4 empresários, 3 empresários têm uma expectativa de confiança futura no governo, o que traz uma grande responsabilidade, não só para as pessoas que estão acreditando no novo governo, mas também, como dito pelo próprio presidente, a responsabilidade que ele assume em relação a essa confiança que está sendo depositada no presidente. Na reunião com representantes de todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, foram colocados vários itens que estão aqui na pesquisa. Mas o fundamental foi a avaliação do governo, que, como vocês podem ver na pesquisa, este foi o resultado. 23% na média achando o governo até agora como ótimo e bom, 38% como regular e 17% como ruim e péssimo. A próxima planilha da pesquisa demonstra a expectativa em relação ao governo Temer, onde nós constatamos que na pequena indústria o índice de confiança é maior do que na microindústria. No entanto, 43% em junho acham ótimo e bom, 37% em maio. Regular, 45% e 32% regular em junho. Ou seja, aumenta a expectativa do ótimo e bom e cai a expectativa do regular. Antes da nossa audiência, 24 horas antes da nossa audiência e a divulgação da pesquisa, o FMI solta a pesquisa informando que haverá uma redução na queda do PIB esse ano de 0,5 ponto percentual se compararmos a abril desse ano, e que o ano que vem o PIB brasileiro deverá crescer 0,5%. Ou seja, mais uma vez se comprova uma pesquisa sinalizadora de tendência, se demonstra a importância da volta dessa confiança e, acima de tudo, a responsabilidade que está nas mãos do presidente Michel Temer, que, aliás, ele mesmo disse na reunião que o exemplo da China, a grande maioria da produção é feita por micro e pequenas empresas e que a confiança que os micro e pequenos estão depositando no governo dele faz com que ele tenha uma responsabilidade ainda maior no atendimento dessa expectativa futura. Se nós analisarmos um pouco mais os índices dessa pesquisa, vocês vão ver na planilha, onde na pequena indústria, 3 em cada 4 empresários acham que o governo do presidente interino Michel Temer será melhor do que do último governo. Nós levamos a íntegra da pesquisa, que demonstra a evolução do quadro desde março de 2013, com todos os dados econômicos, com todas as dificuldades em todas as áreas, e pedimos que a micro e a pequena empresa possa participar de todas as grandes discussões que afetam o Brasil de norte a sul. Por exemplo, o item de geração de emprego foi colocado que, se houver a mudança na lei do MEI e mudar de 1
para 2 funcionários, que é o pleito de Rondônia, que é o pleito do Pará, que é o pleito do Acre, que é o pleito de Mato Grosso do Sul, poderá gerar milhões de novos empregos apenas com a mudança de um artigo numa legislação. Entre várias outras colaborações que a micro e a pequena indústria, a micro e a pequena empresa podem trazer para o benefício do Brasil. Ressaltamos que nós não queremos, e deixamos isso muito claro, nós não queremos cargos, nós não queremos remuneração, nós queremos a participação nos debates para que o maior gerador de emprego desse país, que são os pequenos negócios, possam dar a sua real cota de participação através de lideranças legítimas do Brasil inteiro. Um momento em que a gente vai ter oportunidade de estar estendendo todo o nosso conhecimento e toda a ajuda que a gente pode estar dando nesse momento, porque o nosso interesse é que o governo dele dê muito certo. Sem dúvida, e foi um encontro muito positivo. O intuito, acho que é esse mesmo, a gente melhorar, estreitar as relações com o governo, para poder fazer com que a micro e pequena indústria cresça cada vez mais. E nós estamos nos disponibilizando a mostrar para ele o nosso trabalho, para que a gente possa participar de todos os fóruns, debater. Nós viemos mostrar o nosso apoio, o apoio do segmento econômico das micro e pequenas empresas ao nosso presidente da República. Na verdade, o que eu vejo como sendo o principal hoje é pelo fato das micro e pequenas estarem endividadas, nós temos que ter o acesso aos créditos, para que nós possamos crescer, nos estruturar para crescimento. E depois nós precisamos do parcelamento das dívidas, para que a gente possa sair dessa condição e voltar a crescer, que é o que o país precisa e vai colher, eu creio, nesse momento aí com o presidente. Estamos esperando apenas que passe esse período de transição, que ele chegue a ser o novo presidente, né, para poder, conjuntamente, nós vamos fazer um grande trabalho por esse Brasil. Eu achei que ele ficou muito feliz com os dados, né, que apresentamos para ele, e esses dados vai ajudar ele a entender o que está acontecendo com as micros e pequenas empresas no Brasil, né, em geral. Não só no estado de São Paulo, como no Pernambuco, como no Pará, como em Minas, então toda a federação. Nós estamos aqui, né, reunidos com vários estados, várias associações e sindicatos das microempresas dos estados, onde vão chegar num denominador comum das propostas. Estamos muito satisfeitos por essa oportunidade de estarmos presentes num momento histórico, onde estaremos estendendo as mãos para que o nosso presidente Michel Temer tenha êxito nos seus planos. Nossa expectativa está muito grande, né, com essa oportunidade que o presidente está dando para as micro e pequenas empresas de participar mais ativamente desse governo que está buscando aí o crescimento, uma nova esperança para a economia. Fique atento para o prazo de consolidação de débitos previdenciários no Refis da Copa. O professor Edmundo Medeiros faz o alerta. Prazo aberto pela Receita Federal do Brasil e que vai, portanto, até o dia 29 de julho, é um prazo para que as empresas acessem o seu ECAC e indiquem pela internet os débitos que serão incluídos nesse parcelamento, o parcelamento do Refis da Copa. E caso o sistema da Receita Federal identifique alguma diferença a ser recolhida, desde a opção até o presente momento, o sistema irá gerar um DARF para o recolhimento dessa diferença. As empresas devem estar atentas que este DARF não corresponde ao DARF da parcela de julho de 2016. Portanto, quem não tiver nenhuma diferença, fará a consolidação e o sistema não emitirá nenhum DARF. Quem tiver diferença, o sistema emitirá um DARF e, além desse DARF, como todos os demais contribuintes, deverá ser recolhido o DARF correspondente à parcela de julho de 2016. Fiquem atentos,
O prazo para a consolidação de débitos previdenciários do Refis da Copa vai até o dia 29 de julho pelo ECAC da Receita Federal. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje, ele é geólogo, é especialista em hidrogeologia e gestão ambiental. Ele é empresário, tem uma empresa de consultoria ambiental e é um empresário José Antônio Oterno. E nós vamos falar sobre mudança climática, aquecimento global, uma série de temas que afetam diretamente a sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente, estou aqui e fico honrado de estar presente nesse programa. Muito obrigado. O que vem a ser essa mudança climática? Sim, a mudança climática, na verdade, é uma decorrência que pode ser, vamos dizer, qualificada ou caracterizada dentro de dois aspectos bem distintos. Nós temos uma mudança decorrente de todo um processo natural, né? Ou seja, a Terra é um sistema complexo que vem se alterando desde a sua origem até os tempos de hoje. Sim. E dentro dessas alterações que têm ocorrido, né, no nosso planeta, né, a influência, né, de certos aspectos, de certos fatores, dentre os quais a ação do homem tem realmente provocado alterações, modificações nos climas que a gente encontra no planeta. Ou seja, existe a interferência humana e estamos vivendo, sim, um momento de alteração climática. Agora, nós olhamos para vários países e nós vemos terremotos em vários países. O Brasil corre o risco de ter os terremotos como existe em outros países do mundo ou não? O Brasil, ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham, não está livre de terremotos. Claro. Tá? Então, existem abalos que muitas vezes eles são até imperceptíveis, né, para o ser humano, né, mas às vezes são registrados em equipamentos. Nós, né, o nosso país, ele está situado numa região do planeta que tem estabilidade. Na verdade, é constituído de rochas, né, de camadas mais antigas, e por isso nós não temos oscilações e ocorrências de abalos de grandes dimensões, né. A localização do Brasil, que é um escudo, que a gente chama de um escudo antigo, né, de rochas que estão distribuídas na Terra, nos faz, né, afirmar que as possibilidades... O risco é baixo. Né? Muito bom. Certo? O risco é baixo, nós estamos vivendo uma mudança climática, a interferência do homem muda o meio ambiente. Agora, a grande questão é esse aquecimento global. Até que ponto é interferência do homem, até que ponto é um ciclo que nós estamos vivendo, que é geológico, que é histórico? Você colocou uma controvérsia, né, uma discussão que realmente vem ocorrendo, né? Os meios científicos, eles têm ultimamente levado a conclusões que o ser humano, né, a ocupação da maneira que tem sido feita com o nosso planeta pela civilização, em que tem gerado emissões de gases e tal, tem alterado vamos dizer, uma condição no nosso planeta que é o do efeito estufa, né? Então, o que a gente encontra hoje? Que o efeito estufa é um fenômeno que, se você considerar ele dentro de uma perspectiva planetária, ele permitiu, né, o desenvolvimento da vida e a manutenção.
Então, nós temos... Quer dizer, o efeito estufa é importante. O efeito estufa, ele é determinante para que nós estivéssemos aqui conversando. Então, ele permite toda a temperatura da Terra... Só para que as pessoas entendam, se não existisse o efeito estufa, qual seria a temperatura da Terra aproximada? Bem, os estudiosos dizem que a temperatura poderia ser em torno de menos 15, menos 20 graus, a temperatura média do nosso planeta. Então, ela mantém esse aquecimento, né, entre 20 e 30 graus, vamos dizer, numa temperatura média, né, do planeta, que permite a vida, né? Ou seja, é necessário que haja o efeito estufa, Sim. Mas o excesso do efeito estufa também traz problemas. Sim, na verdade... Ambientais que mudam o clima e que podem colocar em risco também a vida humana ou a vida de animais, etc. Sim. É isso. Essa é a questão. Quando você tem um desequilíbrio, ou seja, um agravamento, né, uma alteração de uma média dos efeitos do efeito estufa, né, o que pode ocorrer é que esse desequilíbrio pode levar à alteração de temperatura, de precipitação, de condições climáticas locais, e o clima é um dos fatores, né, que trazem um impacto muito grande às populações e às pessoas. Né? Falando em clima, existem estudos em vários locais que dizem que a continuar no ritmo atual nós viveremos extremos, ou de excesso de água, de chuva, ou de absoluta falta de chuva. Qual a sua avaliação sobre esse tema? Não, numa perspectiva geológica, né? Sim, claro. Eu sou geólogo, né? Mudanças na superfície da Terra têm ocorrido numa escala de tempo que às vezes normalmente a gente não se dá conta, né? Então, o nosso planeta vem se alterando desde a sua origem há, sei lá, o pessoal fala 4,6 bilhões de anos, é um número difícil de assimilar, mas ao longo desse tempo todo ocorreram alterações, né, mudanças atmosféricas, né? Os especialistas indicam que pelo menos 3 condições atmosféricas a gente teve diferente ao longo, né, de todo... Quais são? Não, são condições de pressão e temperatura que estavam, vamos dizer, relacionadas a toda a dinâmica que existia. Então, o planeta no começo, né, tinha uma atmosfera totalmente diferente, não tinha a água como a gente conhece hoje. A evolução desse planeta levou depois, mais à frente, né, a criação, a formação da água, né, a geração de vapor de água que, depois de precipitações ao longo de milhões de anos, formaram os oceanos. Então, todas essas condições, né, de alteração de climas mais quentes e menos quentes, né, elas vêm ocorrendo numa escala de tempo que muitas vezes o ser humano normal não percebe. Então, vamos trazer isso para os dias de hoje, né? Porque, na verdade, hoje existem grandes discussões de que, com os ciclos da Terra, e que talvez seja o ponto onde você estava querendo chegar, os ciclones que nós estamos vivendo hoje. Então, começa a se discutir que o Brasil tem alguns ciclones, tem alguns vendavais, tem algumas mudanças climáticas muito fortes. Qual a tua avaliação? Bem, nós temos alterações climáticas decorrentes de modificações de aspectos físicos na superfície da Terra. Por exemplo, construções de cidades, reservatórios... Sim, desmatamentos, né? Que influem diretamente... Que influem localmente, né? Regionalmente, e em decorrência disso, você pode ter, né, alterações que levem a mudanças, vamos dizer, ao longo de um ciclo, né? Que alterem, né, essa perspectiva de grandes, essa observação
né, que se tem são grandes vendavais. Esses vendavais, se a gente olhar numa escala um pouco maior, eles podem ter ocorrido, e eles provavelmente tenham ocorrido, né, ciclicamente, porque quando você tem uma mudança grande de temperatura, né, existe essa, vamos dizer, compensação, né, vamos dizer, e o impacto gerado por isso, que altera essas condições climáticas. E aí você pode ter um acúmulo em determinados lugares de condições de chuva, ou alteração na temperatura, nevascas, neblina. Então, isso é a intervenção do homem. Existe em regiões, né, essa intervenção ela pode ser realmente mensurada, né? É lógico que existe um pano de fundo, né, que são alterações vamos dizer, em escala planetária, né, que estão ocorrendo e que são previstas, se a gente considerar que a Terra é um complexo sistema que está em transformação ainda. Nós fomos uma bola de gás, né, esfriamos, criamos uma crosta terrestre, né, tivemos todo um complexo de processos que geraram a vida, né, transformamos, né, a superfície da Terra, e ela é um mecanismo que está evoluindo. Bom, nós temos assistido a vários comentários de que nos últimos 22 anos é o clima mais frio, né, que nós vivemos, é o mais quente. Nunca vimos uma quantidade tão grande de raios no Brasil, nunca vimos uma quantidade de chuvas tão grande. Você atribui isto à mudança climática, à intervenção do homem, ou ao ciclo natural, ou ambos? Na verdade, acho que a gente pode considerar que o homem tem uma parcela de contribuição em alterações, vamos dizer, locais, regionais, né? Então, o desmatamento, a emissão de gases do efeito estufa, né, que aumentam, vamos dizer, intensificam esse processo, alteram as médias, né, das condições observadas, né, ao longo da história. Então, essa alteração de condições que a Terra, né, desenvolveu ao longo da sua dinâmica, ela pode, né, trazer essas modificações locais, né? É lógico que um evento como aquecimento que muda a temperatura dos oceanos, né? Que normalmente você escuta o pessoal falar do fenômeno do El Niño, La Niña, né? Isso é decorrente, né, um dos fatores principais é do aquecimento diferenciado das águas dos oceanos, né? Então, a simples mudança de 2, 3, 4 graus, né, numa área determinada causa modificações nas correntes, no aquecimento do ar atmosférico, da geração de nuvens, né, e isso realmente provoca essa mudança complexa e cíclica, né? Bom, se a gente tivesse que reduzir em 30 segundos, a grande indagação temos que continuar com o desenvolvimento, ele tem que ser autossustentável e nós precisamos cuidar para que o globo terrestre continue tendo vida sustentável para os nossos filhos e netos, e o ser humano é responsável por isso. Você concorda com essa afirmativa? É a perspectiva que nos resta, né? Porque por mais que nós tenhamos desenvolvido, né, tecnologias e o homem tenha se aprimorado ao longo da história, ele, diante, vamos dizer, do horizonte, né, do nosso planeta, né, ele ocupar aqui um espaço mínimo. A civilização pode ser, vamos dizer, restrita, né, os últimos, sei lá, 10 mil anos, né? Então, isso dentro dessa perspectiva, né, a gente tem que cuidar como será daqui para frente e o papel que nós temos em manter uma condição,
né, em que as nossas alterações, o nosso impacto, não se reverta contra nós. Né? José Antônio Otero, queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado e transmitido, esperando que possa contribuir para o bem da humanidade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!